Então, como o Wagner falou, eu vou apresentar a parte do meu trabalho que eu fiz voltado à resolução sísmica e também o modelo convolucional. Como ele falou, né, é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí na minha iniciação científica nos últimos anos. Então, basicamente, o que eu vou falar hoje é um pouco sobre, que vocês já viram aí na matéria, que é do modelo convolucional, usando a função de refletividade, né, a relação que tem com a impedância, né. Depois eu defino um pouco sobre o que é a espessura de tuning, né, sobre tuning, sobre os critérios que a gente usa para determinar isso. Então, é uma parte que é muito importante para o geofísico, é muito importante para o estudo de resolução e que muita gente faz ou calcula erroneamente por não saber exatamente de onde surgiu esse conceito aqui. Daí eu levanto um pouco de alguns problemas que podem surgir em modelagens ou também na resposta da sísmica. Mostro alguns modelos que eu fiz de traço 1D usando esse modelo convolucional e também algumas consequências do efeito de tuning ou até mesmo da resolução sísmica em si. Mostra isso aqui que é um exemplo já voltado para uma parte real com valores próximos e tal. E daí a gente parte para o modelo de Cunha, que aí depois eu defino o que é, e usando esses conceitos que a gente viu aqui e a modelagem do traço 1D, como a gente monta como se fosse uma seçãozinha 2D, e como o tuning aparece aqui, que aqui ele vai aparecer bem forte, a gente vai dar para perceber bem como isso ocorre e as consequências disso também. E aí depois eu mostro uma outra alternativa para se analisar os dados a partir de um modelo de impedância que viria de uma inversão. Então, para a gente começar, a gente vê aqui um esquema, que isso aqui seria mais ou menos o esquema do que a gente está buscando aqui, né? Então, nosso objetivo é modelar um traço sísmico assim, né? Que seria como se fosse uma coluninha de uma seção sísmica, com as respostas aqui. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente monta um modelo de velocidade, um modelo de impedância, e aí depois eu mostro as fórmulas e como a gente faz isso, mas basicamente a gente tem um vetor, né, uma curva com vários zeros e picos. Então, spikes, aonde ocorrem mudanças entre camadas. Então, aqui a gente já consegue ver que aqui teria como se fosse uma camada aqui, e aí aqui tem uma mudança, né, que tá vendo que a gente tem um pico aqui para uma camadinha aqui, e aí aqui a gente vai ter outra mudança, outra camada aqui e outra camada aqui. Então, essa função de refletividade, a função de coeficiente de atividade, quando a gente convolve, né, que é representa esse símbolo aqui, com uma wavelet, né, com um pulso sísmico, o resultado é essa função aqui de traço sísmico, né? Então, é nisso que se baseia um modelo convolucional. E a partir disso a gente pode esperar várias coisas, né? Que a convolução ela necessita, né? Então, anda junto com o princípio da superposição, né? Então, é, essa wavelet ela é convolvida com cada pico desse, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, esse pico aqui que está mais sozinho, a wavelet ela é meio que escalonada, né? Não meio, né? Ela é literalmente escalonada nessa resposta aqui. Então, a gente vê que ela está repetida aqui e depois eu vou falar melhor sobre isso. Então, esse é o nosso objetivo, a gente montar essa função refletividade, convolver com uma wavelet com uma frequência que faça sentido e como resultado a gente tem um traço sísmico 1D, que seria uma incidência normal, né, da onda, como se eu estivesse descendo reto para baixo. Então é o que eu falei aqui antes, né? A gente tem camadas, a gente cria camadas e escolhe propriedades para essa camada, né? Então, no caso, a propriedade que a gente modela é a impedância, né? Só que a impedância a gente sabe que ela é a multiplicação da velocidade compressional pela densidade. Então, a gente pode simplesmente escolher velocidade, que eu acho que é mais palpável, e a partir dessa velocidade compressional, a gente calcula, ou já tem a densidade, a gente pode usar Gardner, por exemplo, para calcular densidade, a gente faz a multiplicação, então a gente teria um modelo aqui com uma impedância, um valor X, e aqui um outro valor de impedância. E aí o coeficiente de repetitividade, né, a função, ela é calculada a partir disso aqui, dessa fórmula aqui. Então aqui a gente consegue ver que o coeficiente de refletividade se relaciona diretamente com a mudança de propriedades de uma camada para outra. Então é como se fosse uma razão
da mudança dos valores das propriedades dessa camada aqui para essa camada daqui. Isso aqui é para o modelo 1D. Então, é o que a gente vai usar, é isso aqui. Isso aqui já é um esquema mostrando como a onda ela se desmembra, né, em outras ondas quando ela incide com um ângulo, né, não normal. Quando esse teto aqui fica normal, a gente aceita que essas componentes de onda S aqui que estão aqui, elas não aparecem. Então, e também que a gente vai usar sempre nesse estudo de caso a wavelet de Ricker, porque muitos autores falam sobre, né, e de fase zero também, porque a wavelet de Ricker é uma wavelet não muito complexa. É claro que na vida real a gente tem wavelets de vários tipos, mas a de Ricker ela é fácil de se analisar, é fácil de se interpretar, e a fase zero dela ajuda porque o pico da wavelet, né, que seria esse ponto máximo aqui, quando a gente convolve, como ela é fase zero, a gente garante que o pico vai estar na mesma posição do pico da função refletividade. Então, essa é mais uma introdução do que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai seguir na modelagem. Agora, uma definição importante, como eu falei, é a espessura de tuning, que nada mais é que como a gente tem aqui, né, a espessura mínima de uma camada na qual a gente consegue distinguir os eventos. Então, abaixo da espessura de tuning, a gente não consegue mais distinguir dois eventos, a gente não consegue mais separar, por exemplo, o topo e a base de alguma camada que a gente está analisando. E acima dessa espessura, as respostas vão estar separadas o suficiente para a gente conseguir garantir que aqui é o topo e aqui é a base dessa camada. E aí, para a gente analisar essa espessura de tuning, é, a gente tem alguns textos, né, que estudam isso, né, que é o Kawait Wood que a gente tem. Eles fazem uma análise muito completa sobre alguns critérios que são utilizados para calcular sobre resolução sísmica, né? Então, um critério bom que a gente pode usar é esse critério de Rayleigh aqui, que separa, ele diz que a separação entre dois eventos ele tem que ser maior ou igual à separação de um pico a vale adjacente com relação ao wavelet, né, que a gente está usando. Então ele chama isso desse B sobre 2, que é um valor em tempo que tem da wavelet no dado. E aí Ricker ele já é mais incisivo, então ele analisa isso como essa resolução, como quando ocorre o mínimo da resolução, a resposta da wavelet quando a gente faz o modelo, a pontinha dela lá de cima, o pico dela é reto. Então é o que eles chamam de flat spot. E aí também já é um pouco menor do que o critério de Rayleigh, né? O tempo que a gente vai conseguir lá, esse TR é um pouco menor. Então já envolvem outras análises. E aí o Wires, em 1973, analisa também que ele já faz uma análise de resolução, mas já voltada à detectibilidade. Então, não somente aqui como resolução em si, que esses dois estudam a resolução em si, então eles estudam como eventos podem ser separados e como pode ser calculada futuramente a espessura dessa camada, a resposta dessa camada. O WIDES, ele analisa quando a gente pode detectar essa camada. E aí ele chega nesse valor de lambda sobre 8, que é camadas separadas até lambda acima de lambda sobre 8 podem ser detectadas, porém não podem ele chega, né, na conclusão lá dele que ainda assim ele não garante que você pode separar e analisar a camada, né, com esse lambda sobre 8. Porém, a gente consegue então detectar camadas separadas a lambda sobre 8, que é um valor muito pequeno já, né, comparado com os dados reais. Então, o que a gente vai seguir aqui vai ser o critério de Rayleigh, que ele vai separar, então, dois picos próximos, mais próximos num valor desse B sobre 2 aqui. Então, e aí esse B sobre 2 na wavelet é a distância entre os pontos críticos da wavelet. Se a gente for voltar aqui no wavelet, seria essa distância aqui, né? Entre o ponto crítico lá, lembrando de derivada e de cálculo em si. Então, é o que tem aqui, né? O ponto crítico a gente consegue igualando a derivada a zero. Então, quando a gente faz essa conta aqui, isso aqui é a fórmula da wavelet e faz a derivada dela, a gente consegue isso.
E aqui a gente só resolve, né? A gente passa uma componente para um lado e resolve essa equação aqui de segundo grau, né? Lembrando lá de cálculo e essas coisas. Quando a gente faz isso, sempre lembrando que o wavelet necessita da frequência de pico que a gente vai escolher, né, em Hertz. Então a gente resolve para tempo, como eu falei, aquele B sobre 2 é o que a gente está buscando aqui, é o B sobre 2. Esse T é aquele B sobre 2 que ele chama, que é um valor em tempo. Então a gente vai resolver essa equação para o tempo. Fazendo Bhaskara aqui, todas essas coisas, a gente, né, aproximando isso aqui, esse valor aqui, a gente chega nesse 1 sobre 2,6 da frequência de pico. Isso é igual ao B sobre 2. Então, isso é o tempo da espessura que o Rayleigh chama como a resolução. Então, seria esse valor aqui. Porém, se a gente fizer uma manipulação matemática, a gente sabe que a frequência dominante, que se relaciona com o tempo, né? Então se relaciona com o período dado, ela é 1,3 vezes a frequência de pico. E essa frequência de pico é o que a gente usa para modelar o wavelet de Ricker. É o que a gente tinha nessa equação aqui, né? A frequência de pico. E também a gente sabe que o lambda, né, que é o comprimento de onda, ele precisa da frequência dominante, né, para ser calculado, e da velocidade compressional. Então, quando a gente faz essa substituição, né, a gente tem que o B sobre 2 é 1 sobre 2,6 da frequência de pico. Quando a gente substitui essa frequência de pico pela frequência dominante, né, que a gente tem aqui, a gente vê que dá 1 sobre 2 vezes a frequência dominante. E aí, quando a gente vem para, né, já que agora a gente tem a resolução dependendo da frequência dominante, a gente pode relacionar com o lambda. E aí, quando a gente relaciona com o lambda, a gente vê que o resultado dá lambda sobre 4, que é o que a gente sabe desde sempre, que a resolução é sempre lambda sobre 4, mas é lambda sobre 4 por causa disso, né? Então, aqui a gente tem rapidamente um apanhado de como eles chegaram nesse valor, que muita gente não sabe de onde chegou, então, e também não sabe como calcular, né? Não depende da frequência dominante que a gente faz lá, pegando do dado e qualquer coisa, né? A partir disso, esse delta ZB aqui é como o Kawait e o Wood chamam, né? Quando passa do tempo para a espessura, dá esse lambda sobre 4. Então, isso é o que a gente vai chamar da resolução, né? Que a gente vai usar para a espessura de tuning, para todas essas análises de resolução. Então, partindo para o problema. O que acontece? O traço, muita gente não entende ou também não para pensar, né? Mas o traço, como ele é resultado de uma convolução, a convolução no domínio discreto, né? Nada mais é que um somatório. Então, são somas de valores que chegam nesse vetorzinho aqui, nesse vetor de traço, né? Que nada mais é que 0, 0, 0, 0, 0 e alguns valores aqui que vão se somando, né? E aí dá esse traço aqui. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui uma camada só, então seria essa camadinha aqui. E aí a wavelet ela é convolvida, então nós temos esse traço aqui. Quando a gente bota, então aqui a gente tem uma camada aqui em cima e uma camada aqui embaixo. Porém, se a gente quiser agora adicionar mais uma outra camada nesse modelo, então a gente bota uma camadinha como se fosse aqui em cima, então seria esse traço aqui. A gente tem uma camada aqui um pouquinho depois do 0,3, tá vendo? Que essa aqui já está bem perto do 0,5, essa aqui está um pouco antes. Então, se a gente convolver agora essa função de repetitividade, a gente vê que esse lóbulo aqui da wavelet, ele vai se somar com esse lóbulo aqui, e aí tá vendo que o resultado, né, que essa figura C é a soma desses dois. Esse lóbulo aqui tá maior, esse vermelho aqui, tá vendo? Maior do que esse aqui, por exemplo. E a mesma coisa acontece com esse azul, tá vendo? Esse azul aqui se soma com esse azul, e aí dá esse azul maior aqui, ó, quase mais próximo de 0,2. Então, quando isso acontece, quando um lóbulo de mesmos valores, né, de amplitude se somam, a gente chama de interferência construtiva. E a mesma coisa pode ser, não, o contrário é quando a gente chama de interferência destrutiva, é quando dois lóbulos né, com valores opostos, né, se somam e aí a amplitude fica menor. Então aqui a gente colocando mais uma camada aqui, como se fosse, e aí que seria essa aqui, daqui para baixo, se a gente somar esse traço com esse traço, essa parte aqui do lóbulo vai meio que se cancelar com essa parte aqui, ó, do azul com a vermelha.
E aí a gente tem esse mini lóbulozinho. Então, é muito importante você ter ciência que quando você olha um traço assim, não necessariamente você tem uma camada aqui, você tem uma camada aqui, você tem uma camada aqui e você tem uma camada aqui. Então, faz parte da análise também, é claro que de toda a seção 2D e tal, né? Olhando um traço só 1D não é o suficiente para você cravar nada, mas é claro que você tem que ter essa pulga atrás da orelha, digamos assim. Então, a partir disso, a gente consegue também estudar a resolução em si. Então, aqui a gente tem vários traços um do lado do outro. Então, aqui já é começando a mostrar como eu montaria uma seção 2D. Então, aqui a gente tem uma camada de rocha intrusiva no meio, aqui como se fosse aqui. Então, aqui a gente tem 3 camadas. Uma daqui para cima, desse pico aqui. Uma aqui e uma daqui para baixo. E essa camada do meio, ela vai aumentando de 5 em 5 metros de espessura. Então, se a gente for ver aqui na espessura máxima que a gente tem aqui, a gente consegue ver aqui que aqui tem uma fórmula de wavelet escalonada, ó, e aqui a gente tem outra. Então, a gente já consegue perceber que aqui, daqui para cima, de 200 para cima, a gente tem uma camada, e de 310 aqui para baixo, a gente tem outra camada, e no meio a gente tem essa camada de ígnea, né, que eu falei. E aí a gente pode, se você for olhar aqui essa waveletzinha aqui que a gente vê aqui, olhando aqui para a direita, ela vai subindo, ó. E isso é porque a camada do meio vai diminuindo. Então, o coeficiente de reflexão ele vai subindo aqui, né? Porque ele vai estar na interface entre as duas camadas. Então, ele vai subindo. Até o momento que, por exemplo, esse lóbulo aqui da wavelet, ele se soma com esse aqui, ó, tá vendo? Interferência construtiva começando aqui. Aqui ele fica maior, ó, maior que esse aqui, por exemplo, com mais amplitude, né? E aí, a partir daqui, ele começa a se cancelar. Esse lóbulo com esse aqui, ele vai se cancelando até ficar nulo. Então, a gente começa a ver que tem, aí na seção sísmica, isso aqui ficaria uma parte mais cinza, né, do dado, diferente daqui, que ficaria com picos aparecendo. Até o momento que esses lóbulos, eles vão se somar com o pico principal da camada, e esse pico vai ganhar amplitude também, né? E aí aqui, por exemplo, seria uma camada que a gente consegue detectar, mas não consegue calcular a espessura dela, né? Não conseguiria calcular a espessura dela, porque, na verdade, a espessura dela é aqui, né? Digamos, seriam 5 metrinhos, mas como a wavelet ela tem o tamanho dela, ela aparece no dado, né, mais espaçado. Então, é o que o AIDS fala de detectar a camada, mas não saber a espessura dela, como a gente consegue saber aqui certinho, que são a separação entre os picos. Então, partindo para a modelagem, agora que a gente sabe o que a gente tem que se preocupar e como a gente tem que analisar, aqui é um pouco falando sobre as respostas. Então, como eu falei, a wavelet ela vai ser escalonada com relação ao coeficiente de refletividade. Então, a gente monta um vetor, né, um modelo, com valores aqui, né, 4.000, por exemplo. Então, a camada 1 aqui, lá de cima, tem 4.000 metros por segundo de velocidade P. A camada do meio aqui, ela tem 5.000 metros por segundo de velocidade P, e a terceira camada volta para 4.000. Então, a gente calcula a densidade, com Gardner, por exemplo, multiplica a densidade pela velocidade e acha a impedância. Então, esse aqui é o perfil de impedância, digamos assim, modelado. E aí, usando aquela fórmula que eu usei antes, que eu mostrei lá no começo, para a função de refletividade, a gente tem isso aqui, que é um vetor cheio de zeros com picos de valores nas interfaces das camadas. Claro que aqui a gente está bem separado porque eu dei um zoom, então isso aqui é o espaçamento, né, das camadas, entre as amostras, né, que aqui é 5 metros no caso. E quando a gente convolve essa função com uma wavelet, a gente tem essa resposta aqui. A gente consegue ver que já tem não é uma wavelet completa, né, aqui, porque está menor do que a espessura, menor do que a resolução, então ocorre uma interferência aqui. Por exemplo, aqui não ocorre, então aqui a gente consegue ver bem duas wavelets separadas aqui, né? Claro que aqui, por que essa aqui está positiva? Porque daqui para cá aumenta a velocidade, então a wavelet vai ser positiva, porque o coeficiente de refletividade é positivo, e aí dessa segunda camada para a terceira diminui a velocidade, então o coeficiente vai ser negativo, e a wavelet vai seguir isso. E a wavelet também responde com relação à intensidade desse coeficiente. Então, quando a gente tem um coeficiente alto aqui, relativamente alto, a wavelet ela vai ter uma amplitude que corresponde a isso aqui, a esse valor.
E quando a gente tem um coeficiente mais baixo, a wavelet ela vai ter uma amplitude que corresponde a isso. Como eu disse, a wavelet ela é escalonada na função de coeficiente de reflexão. E aqui é mostrando mais ou menos já como se fossem 3 traços de uma seção 2D, de um modelo de cunha. A gente vê essa camada vermelha aqui do meio, ela vai aumentando de espessura, da esquerda para a direita, que ela tem 75 metros, por exemplo. E aí, com 75 metros, a gente consegue separar as duas wavelets, como se fosse esse exemplo aqui. E aí, conforme ela vai diminuindo, né, de espessura, os lóbulos da wavelet vão se relacionando, né, então vão se cancelando ou se somando. Então, aqui, por exemplo, a gente vê uma interferência destrutiva, né, como se esses dois lóbulos laterais se somassem, né, então eles se cancelam, porque esses dois eventos têm a mesma amplitude. Aqui a gente vê que já é próximo de um tuning, então, que a gente vai falar depois, mais para frente. A gente vê que a amplitude desse evento aqui, daqui para cá, ele continua o mesmo, esse pico aqui. Só que esse pico azul aqui, ele é maior que esse pico aqui. Basicamente, se a gente fizer um exercício aqui de imaginação, esse lóbulo azul aqui do evento de baixo, aqui nesse exemplo aqui, ele está aqui. Se a gente seguir essa wavelet aqui, ele vai estar aqui. Então ele vai se somar aqui, né? Então ocorre uma interferência construtiva aqui. E já numa espessura mínima, a gente vê que as wavelets praticamente se cancelam, né? Como elas têm polaridade oposta, né? Então valores de amplitude opostos, ela quase se cancela aqui, né? Então o próximo passo aqui seria ter uma espessura zero, e aí dá zero, mas daria zero se você imaginar as duas wavelets se cancelando, né? Completamente. E aí aqui a gente já vê um exemplo mais direto, né? Com valores exatos. Então, como eu falei antes, a espessura de tuning ela é calculada a partir desse lambda sobre 4, né? Que é o limite da resolução. Com essa camada do meio aqui, que é esse roxinho aqui, tem 6.000 metros por segundo, né, de velocidade compressional, e a gente usa uma wavelet de 20 Hz de frequência de pico. Então, é o que ocorre aqui, essa camada do meio aqui, se você fizer essa conta, eu modelei essa camada do meio aqui tendo exatamente essa espessura. O modelo A ele tem a espessura menor que essa camada e o modelo C tem a espessura maior. Então a gente vê que essa camada ela vai ficando espessa da esquerda para a direita, com esses valores aqui de velocidade. Quando a gente calcula a impedância, convolve, faz o modelo convolucional, a gente tem o traço. Então o traço, vamos olhar o B primeiro, a gente vê que as wavelets elas estão, a gente consegue ver os dois picos ainda e além disso, a amplitude desses picos está maior do que aqui. Aqui, quando está o maior do que a espessura, eu botei maior o suficiente para os dois eventos estarem bem separados, com os lóbulos, até os lóbulos laterais separados. Que é o que a gente vê aqui. Aqui a gente tem o shape da wavelet aqui, e aqui a gente tem outro shape da wavelet, eles estão separados. A gente vê que a amplitude aqui dos dois eventos está em torno de 0,1 aqui, que está um pouco maior também. E aí aqui chega quase a 2, se a gente for ver. Então, quando está na espessura de tuning, a amplitude do evento aumenta. E aí aqui quando diminui, né, ele vai diminuindo aos poucos, como eu mostrei no exemplo anterior, até zerar, né? Então, usando os critérios, né, a partir daqui para frente, então daqui mais espesso que isso, a gente consegue separar bem os eventos. Pode ver que aqui ó, o pico já está defasado, né, do evento. Esse aqui é o evento, a espessura, né, estaria aqui, então a gente esperaria que o pico também estaria junto com a interface, né, seguindo o coeficiente de reflexão, mas a gente vê que ele está um pouco para baixo, né, ele está como se estivesse errando, né, a espessura. Claro que isso tem relação direta com a resolução, então, que é o conceito de poder separar dois eventos e achar uma camada ali exata, né. Então, a gente vai modelar, então, agora casos relacionados a casos reais, então, com valores que correspondem a alguma litologia conhecida. Então, para isso, eu usei esse trabalho do Pena aqui, de 2019, que ele pega poços da Bacia de Santos e faz uma análise de FWI, de inversão. Só que aí eu uso só a parte que ele faz um esquema com os poços, e aí eu pego essa legenda que ele usa aqui, então esses sedimentos aqui são carbonatos, e aí essas são as rochas ígneas e rochas extrusivas, né, no reservatório do pré-sal. E aí eu monto, que é mostrando, né, onde a gente está, né, então a gente está modelando uma seção não,
um poço, né, como se fosse um perfil de um reservatório carbonático do pré-sal, né, que seria essa área aqui que a gente usa. Então, eu modelo o finalzinho da formação Ariri, a formação Barra Velha, Itapema e as rochas intrusivas que estão nesse meio aí. E aí eu tenho esses 5 modelos. Então, eles começam do mais simples possível, né, com poucos problemas de resolução ou de valores, né, muito diferentes, e vai para o mais complexo. Então, o mais complexo seria esse caso E aqui ou o caso C. E aí, o caso A e B seria um exemplo simples demais, né, para uma seção de pressão. Mas, basicamente, eu uso então, a gente tem a legenda aqui. Então, a gente começa de uma camada de alirita, né, que seria o sal, passa por uma camada de anidrita, que é um sal com uma velocidade compressional muito forte, então é um marco bem característico, né, na sísmica que a gente tem. E aí a gente passa para os carbonatos, então a gente tem a formação Barra Velha e a formação Itapema, que seria esse C e esse D aqui. Então, os carbonatos da formação Barra Velha e as coquinas da formação Itapema. Por isso a gente tem essa diferença de velocidades aqui. Então, aqui é a velocidade, a densidade e a impedância, né? A partir disso a gente calcula a função de refletividade. Então, o caso B, aí eu fiz igual o caso A, só que eu aumentei a espessura da camada de anidrita para ver como que o traço responderia para isso. A gente tem uma anidrita mais espessa. E aí já o caso C, eu já botei mais alguns complicadores, que no caso são uma camada de ígnea no topo da formação Barra Velha e uma camada de folhelho aqui, de folhelho na transição entre a formação Itapema e a formação Barra Velha. Além de rochas ígneas na base da Itapema, que seria o comecinho dessa formação Psarras aqui, que tem alguns eventos magmáticos aqui também. Claro que se guiando desses modelos do PEN. Então, alguns poços são exatamente, por exemplo, esse poço B ou esse poço D. E aí por aí vai. A gente tem o poço D, que seria o poço C sem os folhelhos. Então, a gente consegue ver que os folhelhos têm velocidade compressionais bem baixa, né? Então, a gente vai ver como é a resposta disso se não tivesse essa camadinha fina aqui de folhelho. E aí a gente tem também o caso com essa camada aqui da formação Itapema um pouco mais espessa, né? Então, mostrando o poço A e B, que eu falei que são os poços mais simples, né, com poucos complicadores, essa aqui é o wavelet que a gente usa, né, que a gente usou, de 20 Hz, que é um valor bem aproximado para o valor de frequência que a gente tem em dados do Persal, né, que são dados profundos. Então, a gente consegue ver aqui que essa cor aqui é alita, então alita, anidrita, carbonatos e coquinos. Então, vendo aqui de cima para baixo, né, que seria um pouco mais fácil da gente entender, né, a onda ela viria daqui de cima para baixo. Então, a gente tem esses coeficientes aqui de reflexão, e aí aqui a gente já consegue perceber que nós temos uma espessura dessa camada de alita menor do que a espessura de Tuning, porque a gente vê que não tem uma wavelet certinha, né, igualzinha com os lobos laterais aqui. Então, elas estão se relacionando, né? Então, elas estão se interferindo uma na outra. Como a gente pode ver aqui nessa camada um pouco mais espessa, que essa camada ela tá mais ou menos igual à espessura a uma resolução, né? Então ela tá um pouco maior que a resolução, a gente consegue separar as duas wavelets bem. Então os lobos laterais eles não estão se relacionando, eles não estão ou se cancelando ou se somando, no caso aqui eles se cancelariam. E essa aqui ela tá mais próxima a ponto de que esse lóbulo lateral da wavelet de baixo se soma ao lóbulo lateral ao pico principal, né, da wavelet daqui de cima. Então aqui a gente tem essa amplitude de quase 0,2 e aqui essa aqui de 1,5, né? Então a gente vê que aumenta a amplitude quando a gente tem uma camada em tuning, né? Uma camada abaixo da espessura de tuning, da resolução. Isso também pode ser um complicador, né? Que a gente pode simplesmente achar que aqui tem outra camada e aqui tem outra camada. Então, por isso que é bom entender como é o pulso, né, que a gente está usando. Então, partindo para os outros dois exemplos, aqui a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que depois eu vou falar mais para frente, são essas estrelinhas, né, que é a passagem da formação Itapema para a formação Barra Velha, né? Então, aqui a gente consegue já perceber como o sinal ele fica bem mais complexo, né? Olhando esse aqui. E aí, inserindo vários outros complicadores, o sinal ele fica mais complexo. E aí, então, os folhelhos daqui na passagem da formação Itapema, da formação Barra Velha,
eles aumentam, eles criam aqui esse pico negativo, que aqui, se a gente for ver a passagem aqui, é um pico negativo fraco. E aqui a gente vê que é um pico negativo alto, né? Por causa dos folheiros, é claro. E também porque ele está abaixo da espessura de túnel, né? Então ele está aumentando bem essa amplitude. E também a gente consegue ver que quando a gente tem um aumento de velocidade, por exemplo, aqui, passando de rocha ígnea para coquina, a gente tem um pico bem alto, né? Porque acompanha a mudança de impedância, né? A função de refletividade. Também como a base do sal pode ser complexa, né? Que aqui a gente tem alita, anedrita, uma rocha ígnea e aí sim o carbonato, né? Uma rocha ígnea intrusiva e aí sim o carbonato. A gente vê como a base do sal pode ser complexa. Então, se alguém estivesse modelando a base do sal, modelando não, interpretando a base do sal aqui numa seção sísmica, claro que ela estaria olhando para um pico positivo, né? Mas a pessoa poderia se confundir aqui com alguns picos, né? Principalmente se essa camada aqui de rocha ígnea for mais fina, né? Aí o pico positivo aqui vai ser um pouco maior. Quando essa camada de ígnea é mais espessa, a gente consegue separar um pouco mais os eventos, né? Como a gente vê aqui. Então aqui a gente tem o pico negativo da passagem, né? Da anidrita para a rocha ígnea, né? Que é a velocidade compressional diminui. E aqui a gente consegue ver como a anidrita, como é uma mudança muito brusca, né, de velocidade, como o pico é muito, muito alto, diferentemente daqui, que muda pouco aqui a gente está falando da impedância, né, mas muda pouco a velocidade, né, de coquinas para carbonatos, como a amplitude do evento é mais baixa. E aqui é basicamente a mesma coisa, com a camada da lita um pouco mais grossa, mais espessa, né, e a camada da rocha ígnea também um pouco mais espessa. Como o traço ele consegue mudar, ele muda bem, bem facilmente. Como eu falei, da estrelinha seria a passagem, né, entre a formação Itapema da formação Barra Velha, que configura sempre uma passagem, nesses modelos que eu criei, um pico negativo, né, no traço, mas pode ser um pico negativo muito forte ou um pico negativo fraco. E aí, se a camada de coquina, por exemplo, fosse mais fina, esse pico negativo aqui da passagem poderia se confundir, por exemplo, com esse lóbulo lateral da passagem da rocha ígnea lá de baixo. Então, a partir desses modelos, que agora que a gente já consegue criar modelos a partir de camadas, a gente pode criar vários modelos um do lado do outro e juntar tudo numa matriz, né? Que é o que eu mostro aqui. Então, que aí é aquele exemplo lá que eu mostrei da camada de ígnea se afinando, né? De um lado para o outro. Então, a gente poderia simplesmente montar poças aqui, né? Poças não, né? Perfis, criar perfis. Ao decorrer dessa sessão aqui que eu, né, desenhei, e posso ver como e a partir de onde a gente tem a espessura de tuning e como isso muda o traço, né? Que é o que eu vou mostrar daqui para frente. Então, algumas conclusões que a gente já chegou até aqui, né? Porque como a apresentação agora vai meio que mudar o rumo, então a gente tem isso, né? Que as frequências menores elas podem prejudicar a resposta do traço, porque quanto maior a frequência, menor vai ser a espessura, a resolução, né? Porque se relaciona com a espessura. E a gente tem também alguns complicadores, né? Como contrastes maiores e também que a resposta ela se relaciona com a intensidade do contraste, né? E como eu falei da estrelinha amarela, que é a passagem da formação Itapema para a formação Barra Velha configura um pico negativo, que isso ajuda também na interpretação, né? Então, você vai buscar um pico negativo abaixo da base do sal para separar o reservatório de carbonáticos. Então, passando agora para o modelo de Cunha e para a análise da espessura de tuning, eu fiz dois modelos de reservatórios carbonáticos do pré-sal. Então, um deles é esse aqui, com carbonatos pouco porosos e uma camada de carbonato poroso no meio. Então, o que a gente teria aqui, esses valores aqui é, são referências do trabalho da Raquel, do nosso departamento. Então, a gente tem 5.500 metros por segundo, e aí na camada de carbonato pouco poroso, e aí para o carbonato poroso a gente passa para 5.000 metros, né? Então, diminui a velocidade compressional. E aí, no outro exemplo, a gente tem uma diminuição menor. Então, aqui a gente tem como se fossem dois tipos só de camada, né? Carbonatos porosos e carbonatos muito porosos e pouco porosos. E aí, no segundo exemplo, a gente já tem carbonatos porosos com laminitos e a passagem para coquinas. Então, seria
uma base da formação Barra Velha e topo da formação Itapema, por exemplo. E aqui as velocidades elas da terceira camada, por exemplo, não volta com a mesma intensidade, né? Não tem a mesma intensidade da mudança da camada 1 para a camada 2, que são 1.000 metros por segundo. Da camada 2 para a camada 3, a gente tem 500 metros por segundo. Então, a gente vai ver como isso afeta o dado também, né? Claro que a gente já sabe que vai afetar na amplitude, né, do dado. A gente vai ver melhor isso mais para frente. Então, essa análise, ela se baseia nesse modelo que a gente tem aqui do Sim-Bacon, na qual eles montam uma camada aqui de cunha, então seria essa camada aqui, vai afinando de um lado para o outro até se zerar, né? Até não ter mais, não existir mais essa camada. Pode ser uma borda de camada, pode ser um evento tectônico que afina essa camada. E aí, a partir disso, ele monta esses gráficos aqui com relação à amplitude, que depois eu vou explicar melhor com os meus exemplos. Mas a referência principal foi esse exemplo, esse estudo que Sim e Bacon fazem no livro deles. Então, esses são os exemplos que eu montei, né, primeiramente para o modelo A. Eu tenho essa matriz aqui de velocidade, então, basicamente, monto uma coluna com essa camada do meio, né? Então, aqui a primeira coluna a gente vê que a camada do meio não existe. E aí, na segunda coluna, eu adiciono uma amostra nessa camada do meio. Na terceira coluna, 2 amostras. Na quarta coluna, 3. E por aí vai até ela ficar nesse máximo aqui, que foi o máximo que eu escolhi para essa matriz gigantesca. A partir dessa matriz de velocidades, a gente calcula a matriz de densidades com Gardner, calcula a impedância. Então, essa aqui é a matriz de impedância que a gente tem para o modelo A. Então, a gente vai usar duas wavelets aqui. Então, vão ser dois casos para estudar como a frequência pode impactar, né, nisso. Então, a gente tem também, tirado do trabalho da Raquel Dias, a gente tem uma frequência de 16,8 Hz e uma frequência de 28 Hz, que são frequências da parte do pré-sal, né, da Bacia de Santos. Então, a gente consegue ver que a wavelet amarela aqui, ela é mais larga, né, do que a wavelet com frequência de pico 28 Hz. Então, calculando o modelo convolucional, a gente tem essas respostas aqui para o modelo A. As frequências de 16, que é esse modelo da esquerda, e para a frequência de 28 Hz. Aqui eu só uso o Python para passar daqueles... Que é o que a gente estava vendo antes dos traços em Wiggle, para essa imagem em amplitudes mesmo, né? Então, se assemelha muito com a sísmica. Então, a gente vê lá naquele modelo que a primeira camada, que seria essa daqui de cima, tem velocidade de 5.000 metros por segundo, 5.500 metros por segundo, desculpa, e a camada do meio, que é a camada que vai afinando de carbonatos muito porosos, né, com porosidade boa, tem 5.000 metros por segundo, e depois a terceira camada ela volta para 5.500 metros por segundo. Por isso que a gente vê um pico positivo aqui da primeira camada para a camada do meio, um pico negativo, desculpa, que é a diminuição de velocidade, ou diminuição de impedância, no caso também. E da segunda camada para a terceira camada é um pico positivo, né? Configura um pico positivo, esse evento aqui, porque configura um aumento de impedância. Então aqui a gente consegue ver o impacto da espessura de tuning, o impacto do tuning no dado, que seria, se a gente seguir esse pico positivo aqui preto, daqui para cá, a gente vê que ele tem uma amplitude aqui x, que seria em torno de 0,06 aqui, e aí chega um momento que ocorre uma afinação tal que a amplitude fica maior. A gente consegue ver isso nos dois dados, né, de 16,8 e de 28 Hz. A amplitude aqui chega um momento, né, nessa área que ela fica maior. Então, desculpa, esse aqui a gente pode dizer que onde ocorre esse máximo de amplitude nesse modelo de Cunha é onde a gente tem a amplitude de tuning, né, que é onde o tuning é isso, é quando ocorre uma interferência entre as wavelets dos eventos, como eu falei lá no começo, e aí ocorre uma interferência construtiva. E aí a gente vê isso. E além disso, a gente consegue perceber também que chega um momento em que a camada do meio, ela não afina até zero. Como a gente vê no modelo, ela afina até zero. Chega um momento que ela não existe mais. Porém, no dado, no, no traço, ela não chega a zero. Os eventos, eles vão se aproximando, né, da direita para a esquerda, e aí chega um momento que fica constante. E aí o momento que fica constante também é menor do que... É a partir de espessuras menores que a espessura de tuning. Então, a partir daqui para cá, é como se a camada fosse constante. Então, aqui eu dei um zoom, né, para a gente ver melhor como isso ocorre. E aqui já temos o traço da forma de Wiggle.
a gente vê, né, eu monto essas curvas aqui, que é basicamente buscando os picos e os vales dos traços. A gente vê que a linha azul é a espessura real, é a espessura que eu modelei, que eu sei que eu modelei. E a linha vermelha é a espessura aparente, então é a espessura que a gente vê aqui. Então, a gente vê que chega um momento em que a amplitude dos eventos fica maior, que seria nessa área aqui, não sei se dá para ver direito, acho que aqui é melhor de ver que as barriguinhas, né, do Eagle preta ficam mais fortes. Então, aqui seria próximo da, né, espessura de tuning. Em algum traço desse tem a espessura de tuning, que é onde tem o máximo da amplitude. E aí, a partir disso, a camada fica com uma espessura constante. Então, por exemplo, a partir daqui, né, do traço 60, por exemplo, daqui, menor que isso, a camada está constante. A espessura dela fica constante. Então, isso é inclusive né, uma armadilha, como se fosse assim, né, do dado. Então, a gente vê que, por exemplo, se você falasse que aqui a espessura dessa camada é 50 metros, sei lá, e ela vai ficar constante por 50 metros, por vários quilômetros, ou algo do tipo, na verdade ela está afinando até zerar, só que não dá para ver na sísmica por causa da resolução e do tuning, né, também. Pode enganar como se aqui fosse uma camada que tem gás aqui, e aí aumenta essa amplitude aqui, né. Então aqui já são os dados, essa interpretação que eu fiz aqui, né, das linhas, eu passei para cá. Então aqui a gente vê, né, como essa camada olhando a linha vermelha, que é a espessura aparente, que é a espessura que a gente veria, né, no dado, como chega um momento em que ela não se separa, não se liga, né, com o topo, ela fica constante, que seria a partir daqui, no máximo da amplitude, que é onde a gente tem a amplitude de tuning, né, que a gente vai definir. Aqui é um zoom mostrando melhor, né, como chega um momento, tá vendo que aqui a amplitude é um cinza quase preto, e aqui sim é um preto bem forte. Seria o máximo. A mesma coisa acontece com o branco, né, mas aqui o preto é mais fácil. Então é isso, né? A espessura de tuning é na interferência máxima construtiva entre as amplitudes. Então é no máximo. Então, a partir disso, a gente monta esses gráficos, que são os gráficos de Simbaco, para as duas frequências. É claro que aqui eu vou mostrando sempre o de 16 Hz, porque fica mais fácil de ver. Né? Mas a gente tem o de 28 Hz aqui. A gente consegue ver que é inclusive menor, né? Porque 28 Hz tem uma frequência maior e a gente consegue ver isso aqui. A espessura de tuning para o modelo de 16 Hz, 16,8 Hz, é 58 metros. Por quê? Porque a gente tem aqui essa linha amarela aqui, essa curva amarela, o mínimo dela, isso aqui, é como se eu estivesse olhando o topo, então seria aqui, se eu estivesse pegando todas as amplitudes desse evento aqui, o mínimo dela, como eu falei, ou o máximo, né, em módulo, né, então seria o mínimo ou o máximo. O tempo dela é o tempo de tuning. Claro que o tempo pode ser multiplicado pela velocidade, a gente acha a espessura em metros. Então eu já botei aqui a espessura em metros. Então aqui esse pontinho preto é o mínimo das amplitudes, onde o dado está mais mínimo, né, entre aspas, muitas aspas, né, para entender melhor. E aí a gente tem a espessura de tuning. E aí um outro gráfico que a gente pode fazer é a espessura real da camada, que a gente vê que ela vai se ficando mais espessa linearmente, com a espessura aparente. Como eu falei, abaixo da espessura de tuning, a camada não zera, então ela continua com uma espessura constante, que é o que a gente pode ver aqui. Ó. A camada ela tem uma espessura constante em torno de 50 metros, e aí na espessura de tuning ela tem 58 metros, e aí a partir disso ela já segue a espessura normal, né? Pode ver que a linha preta, linha vermelha e azul, elas estão se acompanhando, né? Daqui para frente. Isso acontece a mesma coisa para 28 Hz, então a metodologia foi a mesma. A gente pega todas as amplitudes de todos os traços, cria esse gráfico, acha o ponto mínimo dele e vai estar em tempo duplo, né? Como a gente monta o traço. E aí a gente acha essa espessura aqui de 35 metros. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é isso, que a frequência maior de pico da wavelet nos deu uma espessura de tuning menor. Então, com uma wavelet de 28 Hz, a gente vai conseguir separar bem camadas de até 35 metros. E
para frequências de pico de 16,8 Hz, a gente vai conseguir separar bem camadas de até 58 metros. Então, claro que uma frequência de 28 Hz de espessura, de frequência de pico da wavelength seria melhor, né? A gente conseguiria ver camadas mais finas. Então isso aqui nós temos um limite, né? Um limite máximo aqui de 35 metros. Camadas abaixo de 35 metros a gente não vai conseguir ver, a gente não vai ter resolução para ver, porém ainda vai conseguir detectar. Como a gente consegue detectar ela aqui, daqui para baixo a gente consegue ver que tem uma camada, porém a gente não consegue separar ela como dois eventos separados, que seria a definição de resolução. Então aqui já é o terceiro modelo, como eu falei, é uma velocidade que vai diminuindo, porém a terceira camada ela tem uma velocidade um pouco menor, né, que é a da primeira. Então a mesma coisa, com duas wavelets, que é o modelo de impedância, e aqui é o modelo. A gente já vê que aqui é um pouco mais fácil de ver onde a gente tem as espessuras de túnel, né, porque a amplitude desse evento aqui é um pouco menor do que do evento de cima. Então a gente consegue ver que chega um momento que a gente tem um preto mais forte do que esse cinza que a gente tem por toda a camada. Então aqui é a forma de wiggle, e aí a partir disso a gente vai achando os mínimos para salvar como a curva de topo dessa camada, e os máximos de todos os traços é onde a gente tem a base dessa camada. E a gente, como a gente vê aqui, ó, chega um momento em que a espessura é constante, né? E não como essa linha azul que vai diminuindo. Aqui é a mesma coisa, aplicado do dado em amplitude, né, que a gente consegue ver melhor como seria a resposta. Vendo que aqui onde tem o máximo, a amplitude para de diminuir e fica constante. Ou próximo de constante. E esses são os mesmos gráficos que a gente gerou do primeiro caso agora para o segundo, então o conceito é o mesmo. A gente pega as amplitudes do topo, né, aqui está no topo, né, que estão amplitudes negativas, acha o mínimo, multiplica pela espessura, né, e é tempo duplo, então a gente divide por 2, né, para conseguir o tempo em si. Multiplica pela velocidade, desculpa. E aí acha essa espessura aqui. Então, para 16,8 Hz, a gente tem uma espessura de tuning de 46,4. A gente vê que aqui a espessura de tuning do primeiro exemplo era 58 metros e agora a gente tem 46,4. Então, tem relação também com a velocidade, né? A velocidade da terceira camada naquela hora era 5.500 metros, dessa aqui é 4.500. Então, a gente vê que a gente ganhou também com relação. Então, quanto maior for a velocidade da camada, também existe uma relação com o que a gente pode ver, né? Como se a onda passasse muito rápido, não daria para ver. E aqui para 28 Hz a gente tem 28 metros também, né? Então, esses são os gráficos que a gente constrói para os dois modelos. Aqui é mostrando como a partir da espessura de tuning, né? A espessura aqui é alta, e aí quando bate na espessura de tuning, a espessura fica constante, espessura aparente. Para 16 Hz e para 28 Hz o vermelho. 16,8 Hz e 28 Hz. Então, essa é basicamente a análise que a gente pode fazer com a espessura, com os modelos de cunha. Uma outra análise que a gente pode fazer é usando a impedância, para analisar a resolução do dado. E aí, para isso, eu usei outra parte do trabalho do Pena também, de 2019, só para mostrar aqui para vocês como é um dado de impedância, né? Isso aqui é um dado a partir de uma inversão. Então, basicamente, o que eu fiz foi modelar uma outra camada, um outro conjunto de camadas de modelo de cunha também, só que agora diretamente com a inversão. E uma coisa que eu fiz foi uma suavização, que é o que acontece com o dado real. Então, eu vou mostrar depois. Então, esse exemplo aqui, esse é o exemplo do modelo que eu criei de cunha também agora. Aquele mesmo exemplo A, né? Então, seria 5.500 metros e 5.000 metros na camada do meio, nessa camada 2. Aqui é mostrando o exemplo em amplitude. Então, a análise da resolução em amplitude, como eu acabei de mostrar. Só que aqui uma coisa importante é que a partir de agora eu vou começar a usar a frequência dominante para falar, porque é o dado em amplitude. Então, o dado em amplitude, se a gente fizer a análise do espectro, a gente vai ter a frequência dominante. Então, com uma frequência de pico de aproximadamente 17 Hz, que eu fiz aqui, que seria aquele 16,8, a gente multiplica por 1,3, que a gente acha a frequência dominante, e aí a gente tem 22 Hz. Então, o que a gente vai guardar esses dois valores. Então, para uma frequência dominante de 22 Hz, a gente teve uma espessura mínima, que é a espessura de tuning, de 58 metros, para esse dado aqui, para 22 Hz, que é o que a gente vê aqui. Então, guardando esse gráfico para depois para frente. Então, essa é a análise da espessura mínima visível
de resolução para 28 Hz. Se a gente fizer essa análise para amplitude, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Que vai melhorar de acordo com o texto de Rio de 2005. Então, a metodologia dessa análise é assim. A gente tem a camada do meio, a gente calcula o lambda, que é a velocidade da camada do meio dividido pela frequência, e aqui eu faço para várias frequências. Então, eu faço da frequência 15 até a frequência 120. Então, eu vou fazendo vários cálculos de vários lambdas para mostrar como o aumento da frequência vai mudar a resolução, então vai mudar a espessura que a gente vai conseguir ver. A gente calcula essa janela aqui, que é a janela de Backus, então a gente pega o lambda, divide por esse n aqui, que a partir desse texto aqui de linear fake, eles analisam a aplicação da média de Backus e todas essas outras análises, mas aí tem um momento que eles mostram essa fórmula aqui, que é a janela entre os dados. E o intervalo de amostragem, que aqui a gente usou 5 metros. Então, com esse valor da janela, e aí a gente aplica essa suavização aqui do dado, que eu vou mostrar mais para frente, como é usando essa função no Python, a gente suaviza o modelo de impedância, que é aquele modelo que eu mostrei agora há pouco. E esse valor de corte é um valor que eu vou escolher para ser o valor da passagem da amplitude, né? Que seria, não sabendo qual amplitude seria, a gente vai ver no modelo e vai falar, aqui mudou da camada 1 para a camada 2. Então, esse valor que eu escolhi é esse valor aqui, que é a média entre as duas amplitudes. Então, seria essa mudança. Depois disso, usando esse modelo de suavização construído usando essa janela, a gente pega esse valor de corte e faz o Python procurar por esse valor. Então, o Python tem um modelo e ele vai procurando aonde no modelo tem esse valor. E aí esse valor vai ser o contorno da camada do meio. E aí a gente calcula a espessura mínima da inversão achando aonde é a cunha desse valor, dessa curva, conta o número de amostras e multiplica por 5, para a gente ter a espessura. Então, esses são os modelos suavizados. É claro que de 15 Hz a 120 Hz. Então, eu fiz para todos. Eu estou mostrando 3, né? Porque são muitos exemplos. Então, a gente vê aqui que para 100 Hz, essa janela, como eu falei antes, ela é desse tamanho aqui, né? Então, aqui é como se fosse a passagem, que é como se fosse um dado real, né? Então, é isso que ocorre, né? Essa suavização. E aí, conforme aumenta a resolução, essa janela fica maior. Porque essa janela depende do lambda, que depende da frequência. E aí, para 30 Hz, por exemplo, a gente tem essa janela bem grande. E aí, essa curva aqui em azul, ela é o contorno que eu falei, quando o script procura o valor da média entre as duas, né, que seria aqui. Claro que eu poderia ter botado um valor menor aqui para essa curva ficar exatamente aqui. Mas eu quis fazer assim para mostrar errando entre aspas, mesmo errando entre aspas, a gente vai ver como melhora a resolução. Então, aqui é mostrando o gráfico das espessuras mínimas que eu falei, que o script ele procura essa área aqui, que é quando afina a camada, essa área aqui de cada modelo, e conta o número de amostras que a gente vai ter aqui e multiplica por 5, né? Que aí vai achar a espessura. Então, esse é o gráfico, né? Aqui a gente tem a frequência dominante e aqui a gente tem as espessuras. E aqui a gente tem a janela. Então, a cor é a janela. Então, primeiramente, a gente consegue ver que quanto maior for a frequência, menor vai ser a janela, né? A gente vê aqui que é algo próximo de vermelho. Com uma frequência maior, muito grande, que seria 15 aqui, a janela é grande, né? Próximo do azul aqui, do rosa, talvez. E aí outra coisa que a gente vê é a forma desse gráfico, né? Que ele vai decrescendo conforme aumenta a amplitude. Então, quanto maior for a amplitude, menor vai ser a espessura mínima de versão. Logo, quanto maior for a amplitude, para esse exemplo, quanto maior for a amplitude, mais possível a gente vai ser de ver coisas menores, né? Então, é o que a gente tem aqui. E se a gente for ver, primeiramente, se a gente olhar para essa tabelinha aqui, a primeira coisa que a gente percebe, se a gente for lembrar com aquela frequência de 22 Hz, a gente tem 58 metros da espessura mínima. Se a gente procurar aqui o 22 Hz, seria algo aqui. Então, a gente teria algo próximo daqui, que é o que eu peguei aqui, que seria esses 40 metros. Então, a partir do dado de amplitude, usando o mesmo modelo, a gente conseguia ver camadas até 58 metros de espessura. E usando o modelo suavizado de amplitude, modelo suavizado de impedância,
a gente consegue ver camadas de até 40 metros. E poderia ver menores ainda se eu tivesse escolhido um valor menor aqui, né, desse contorno. Tivesse escolhido exatamente aqui nessa passagem, por exemplo. Então é isso, né? Algumas conclusões são que a inversão ela aumenta a resolução porque você vai suavizar as camadas e aí o conteúdo de frequência normalmente na inversão também aumenta, né? E a inversão aqui a gente diz porque o dado ele passa de amplitude para impedância. Quanto maior o conteúdo de frequência dos dados, vai ser possível resolver camadas mais finas, né? Resolver no sentido de resolução. E aí, como eu falei aqui também, né, para 30 Hz de frequência dominante, a espessura mínima era de 30 e para 100 Hz a espessura diminuiu. Então, a gente teve um aumento de 67% aqui. Só mostrando como o aumento do conteúdo de frequência aumenta também a resolução. E aí, como eu falei aqui, né, a análise das camadas finas em impedância é melhor, né? Você consegue ver coisas mais finas do que do dado em amplitude, que é o que a gente vê nessa tabela aqui mostrando para uma frequência. Então, as diferenças são essas, né? Principalmente na parte lá de resolução, esse trabalho de Kawai e Wood. Mas é isso. Muito obrigado. Acabou.